Glória a Deus. Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Amém. Tome seu assento, por gentileza. Muito obrigado. Amados, Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. Meu coração exulta essa noite de muita gratidão ao Senhor por ter o privilégio tão honroso de poder estar com vocês pela primeira vez. Nós que em uma outra eventual data passada éramos para estarmos aqui, mas por motivos da pandemia a igreja estava fechada, foi um evento que precisou ser cancelado, mas eu acredito que a nossa vinda aqui estava dentro do cronograma divino e eu honro ao Senhor, louvo a Deus por estar aqui com os irmãos. Minha palavra de gratidão ao pastor João Alves, que desbrava para o deslanchamento desta obra, sua muito digna esposa. Eu conheci eles lá em Birigui, em 2 cultos, eu acho, que nós tivemos lá, e eu fiquei muito feliz de conhecê-los. Eu quero louvar a Deus pela vida desta juventude. Minha esposa acompanhou o culto online ontem e ela disse: olha, gostei do uniforme. Irmãos, olha, quando mulher elogia, é porque está, chique mesmo. Deus abençoe vocês, tá? Deus seja louvado pela vida de vocês. Ao Jairo está aqui, Deus abençoe, tá? Pelo contato, pela conversa, pela educação. Pastor Ronaldo, é gente da gente. Deus abençoe o senhor, tá? Um amigo. O pastor Rodney, que me recebeu lá em Araçatuba. Deus seja louvado, fiquei muito feliz em revê-lo aos demais pastores, tá? Deus seja louvado pela vida de todos vocês. Irmãos, nós temos a responsabilidade de falar-lhes uma porção da palavra de Deus, e eu quero ser muito fiel ao tempo que eu tenho aqui para entregar-lhes uma mensagem de Deus. E eu quero ser muito fiel ao tema que vocês escolheram. Eu acredito que vocês oraram, vocês pediram a Deus direção, e eu gostaria de falar-lhes em alguns instantes em Daniel, capítulo de número 12, versículo de número 13. Do jeito que você está sentado, está muito bom, permaneça assim, a não ser que o ensinamento do pastor de vocês, do pastor João Alves, sejam que vocês fiquem de pé na leitura da palavra de Deus. Se este for o ensinamento, assim o faça. Se não for, aí, se este é o ensinamento do pastor de vocês, fiquemos com o ensinamento que vocês recebem nos cultos que vocês adoram ao Senhor aqui. Capítulo 12, versículo de número 13. Irmãos, eu vou pedir só uma coisa, o máximo da sua atenção. Se você me der o máximo da sua atenção, ainda será muito pouco. Eu não sou um pregador assim muito resultadista, que me importo muito com os resultados de uma mensagem. Cada dia que se passa, eu vou me apaixonando muito mais pela área do ensino, mas sem perder aquela veia evangelística, porque nós somos pentecostais. E eu gostaria que você prestasse o máximo de toda a sua atenção, não fique disperso, que esse momento não só eu peço os teus ouvidos que estejam aguçados, mas o seu coração para ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra do crente é sim, sim ou não, o que passar disso é procedência do maligno. Então vou fazer uma pergunta para você e você responde com toda a sinceridade. Você verdadeiramente ama ouvir a palavra de Deus? Diga amém. Amém. Porém segue tu o teu caminho até, pois tu descansarás e estarás na tua porção ao final dos dias. Eu vou contar até 3, e toda a igreja em uma sonora voz, nós vamos ler o versículo de número 13. Pode ser que aí vai ter uma divergência a respeito de tradução aí, mas nós todos vamos ler em alta voz, toda a igreja, no 3. 1, 2, 3. Porém, vai até o fim,
Pode se assentar, muito obrigado. Nós sabemos que não somente o capítulo de número 12, escrito, e nós acreditamos que fora de fato escrito por Daniel, não somente o capítulo 12 narra-nos acontecimentos escatológicos ou coisas que ainda está para acontecer. Nós temos aqui um livro um tanto quanto difícil de ser interpretado, de ser compreendido pelos mistérios que estão envoltos pelas palavras que Deus usou, este grande homem de Deus que marcou a sua época de forma tão bravia, pelo fato de ser tão temente, e de fato foi muito temente ao Senhor. Este não foi um período de muita alegria para a nação de Israel, pois este era o período em que o povo havia sido levado cativeiro para a grande Babilônia, que era a maior potência da época. E se não for assim, Nabucodonosor não teria olhado para a Babilônia e dito: esta não é a grande Babilônia que eu construí para o resplendor da minha glória. E a soberba e o orgulho foi um dos motivos mais cabais para que Deus fizesse esse homem se tornar praticamente aí um animal. E aí esse povo está sendo levado para a grande Babilônia, cativo. A gente não sabe que muitos outros profetas haviam pronunciado este castigo, pois este povo estava com o coração profundamente obstinado, afastado, longe de Deus, trocando adoração ao nosso Deus Jeová por deuses que não mereciam adoração, como deuses de bronze, deuses de prata, deuses de ouro, deuses de barro, deuses de pedra e deuses de madeira. Deus precisava tratar com este povo, e aqui eu poderia dar a vocês inúmeras referências de como foi terrível o castigo de Deus para com este povo. Aproximadamente aí 70 anos Deus fez este povo sofrer duramente, até fazer com que este povo retornasse para a sua terra natal e legítima. Se lermos aí o Salmo de número 137, que é a canção que este povo, eles estavam aparentemente cantando, eles estavam externando esta canção nos rios da Babilônia. Ali no Salmo 137 nós vamos ter a prova cabal de como foi terrível o sofrimento deste povo. A amargura, a tristeza, a angústia, a agonia. E ali os irmãos vão perceber que eles já não havia mais ânimo sequer para cantar a Deus canções que eles cantavam outrora dentro de Sião. Canções que os babilônicos pediam para que eles pudessem adorar e entoar. E eles respondiam dizendo: como nós vamos cantar as nossas canções que nós cantávamos em Sião, em terras estranhas? Não tem sentido, nós estamos em um outro ambiente. O período é de muita amargura, só que por detrás deste tratamento havia Deus nutrindo e arrancando os carrapichos. Irmãos, me ouçam, Deus sabe como trata com cada um de nós. Existem pessoas que um culto, uma palavra, um louvor muda o destino, muda o foco, muda o ânimo, faz com que esta pessoa mude completamente o seu estágio de vida atual. Existem outras pessoas que Deus literalmente precisa apertar e pisar no calcanhar de Aquiles. Deus precisa tratar de forma mais severa. Com este povo não foi diferente. Deus disse: eu sei como tratar com vocês. E aí, se você ler desde o capítulo 1 do livro do profeta Daniel, você vai ter prova do que eu estou falando, pois é o período em que Nabucodonosor está sitiando Jerusalém e levando este povo cativo para dentro da Babilônia. Eu gosto muito do capítulo 1 e eu gostaria de ler aqui 2 ou 3 versículos com vocês. Irmãos, não feche a sua Bíblia, por gentileza. Eu amo estar pregando e saber que nas referências a igreja está também abrindo a Bíblia, folheando a Bíblia. Isso faz com que você tenha mais habilidade
seja mais habituado com as Escrituras. Há um desejo aqui no coração de Nabucodonosor, e esse desejo está lá no versículo de número 3. Ele está sendo estratégico. Os jovens aqui me ouçam ainda com mais atenção. No versículo de número 3 está escrito: e o rei disse a Aspenaz, mestre dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da semente do rei e dos príncipes, jovens em que não se encontrassem defeito, porém bem favorecidos, habilidosos em toda a sabedoria, instruídos no conhecimento e conhecedores da ciência, e tais quem tivessem a habilidade para estar no palácio do rei, e aqueles a quem poderiam ensinar as letras e a língua dos caldeus. É neste momento, basicamente, depois você vai lendo os versículos posteriores, que você vai compreendendo basicamente o início da história deste personagem, deste profeta chamado o profeta Daniel. E aí ele vai ter o seu nome substituído ou o seu nome trocado, mas aqui nós conseguimos compreender o desejo de Nabucodonosor em escolher jovens de Judá, irmãos. E ele está sendo muito estratégico, porque ele não quer qualquer jovem. Ele quer jovens habilidosos, que conhecem, que têm entendimento, dotados de uma alta intelectualidade e sabedoria, pois ele entendia que esses recursos dessa juventude poderiam ser atribuídos e favorecidos a ele mesmo. E eu preciso que você me ouça, porque Deus já está falando aqui na minha boca. O diabo, ele é estrategista e especialista. Ele sabe do potencial que existe dentro de você. Ele sabe alguns dos tesouros que Deus depositou dentro de você. Ele sabe aonde é que você pode despontar e destacar. E às vezes a gente passa desapercebido e não consegue compreender que naquilo que a gente consegue dominar com mais facilidade, é exatamente nessas áreas que o diabo quer usar estas facilidades para que isso seja usado para o mal. Pode ser que você seja alguém banhado por complexo de inferioridade e ainda não conseguiu compreender o tamanho do talento que Deus colocou e depositou dentro de você. E é por isso que você vive dramas, crises, é por isso que nós travamos batalhas e guerras. Guerras que às vezes muita gente não vê. Guerras que nós travamos calados, sozinhos, dentro do quarto trancado, em oração a Deus, dizendo: Senhor, me socorre. Essa crise é exatamente pelo fato do diabo já ter enxergado em você um potencial. O desejo dele é calar isso dentro de você, para que isso não se torne um leão que saia para fora. Mas eu peço a Deus essa noite, que todos os dons e os talentos que Deus te entregou sejam destacados na sua vida. Você glorifica o Senhor por esta palavra. E aí você percebe que Nabucodonosor já está usando de muita estratégia. Irmãos, eu não gostaria aqui de usar de forma tão técnica, eu gostaria de ser um pouco mais prático pelo tempo que nós temos. E aí eu vou pular os capítulos que Deus vai usar o profeta Daniel de forma mais profética, apontando para coisas do futuro, para que nós consigamos chegar no capítulo 12 e no versículo de número 13. Olha, eu não sei quem de fato sentiu no coração de dar este tema para essa festa, mas eu digo sem medo de errar, com os dois olhos abertos e os dois pés no chão, que não poderia escolher um tema tão atual como este tema. Deus seja louvado por quem sentiu no coração em dar este tema. O versículo de número 13 é literalmente as últimas palavras dos céus
para a vida do profeta Daniel. É uma direção que Deus está dando a este homem de Deus, exatamente para aquilo que ele deveria não só fazer. Aqui existe um mandamento daquilo que ele deveria fazer, e também está apontando para um destino, para onde o profeta Daniel deveria ir. Amados, eu estou usando aqui a tradução da King James 1611, se não me falha a memória. Eu acho uma tradução maravilhosa, mas eu não gostaria de ficar preso somente dentro dela. Eu gostaria de pensar com os irmãos e ler aqui outras traduções, para que você possa entender de forma aí mais altiva aquilo que Deus estava querendo falar para o profeta Daniel. Por exemplo, a nova tradução da linguagem de hoje está escrito assim: e você, Daniel, continue firme até o fim. Eu vou pedir para que você se atenha aos detalhes de cada tradução e de cada texto. E você, Daniel, continue firme até o você morrerá. Perceba que a tradução de hoje ela é mais direta. Você morrerá, mas no fim ressuscitará para receber a sua recompensa. A nova versão internacional, ela já está um pouco diferente. Quanto a você, siga o teu caminho até o fim, você descansará, e então no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. João Ferreira de Almeida Recebida, está escrito: tu, porém, vai-te, até que chegue o fim, pois descansarás, e estarás no teu quinhão, ao fim dos seus dias. João Ferreira de Almeida Corrigida Fiel está assim: tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos teus dias. Agora, para a gente compreender ainda mais, eu preciso destacar 3 palavras-chave dentro de um versículo só. Quantas palavras? 3 palavras. Eu quero destacar dessas três palavras: fim, descansar e porção. Nessa tradução, as 3 palavras que eu destaco, que são chaves: fim, descansar e porção. O fim para Daniel aqui seria o fim, literalmente, a sua morte. E você leu aí, se você lembrar, uma das traduções que nós lemos aqui de forma direta, Deus disse a Daniel: você morrerá. E essa é uma das maiores certezas que nós conseguimos ter, todos nós. Eu cresci ouvindo mamãe dizer: eu não nasci para ser semente, o tempo da mãe vai chegar. É a morte. Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28, está escrito: da mesma forma como o homem está designado ou destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também como Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação ao que os aguardam. Esta é a primeira palavra-chave. A segunda palavra-chave é descansar. Esse descansar aqui, amados, não é no seu sentido literário, no sentido de repouso no corpo. Você trabalha o dia inteiro, a semana toda, o mês inteiro, e sempre tem aquele mês poderoso chamado o mês das férias, que você vai passear, viajar com a sua família, porque chega uma hora que o seu corpo precisa descansar. Não é esse descanso. Daqui a algumas horas, daqui a algum instante, você vai para a sua casa, você vai deitar a cabeça no seu travesseiro para você descansar. Segunda-feira é dia de martelo na mão,
trabalho. Mas esse descansar está falando aqui de um bom final, nem para todos, para aqueles que for fiel até o fim. Esse descanso fala-nos de um descanso eterno, o dia em que nós repousaremos de todos os trabalhos terrenos e estaremos com Cristo nas mansões celestiais. Hebreus capítulo 4, eu amo esse texto, do versículo 9 ao versículo 11. Assim, ainda resta um descanso para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair segundo aquele exemplo de desobediência, apontando para o passado, e nós sabemos que é o exemplo de Lúcifer, que pela sua desobediência caiu e nunca terá o privilégio de entrar aonde você entrará com a sua família. Descanso, a terceira palavra-chave do versículo 13 é porção, que aqui significa recompensa. E eu quero dar a vocês duas referências maravilhosas. Primeiro, Isaías 40, versículo 10. É um texto profético do profeta messiânico. O soberano, o Senhor vem com poder, com o seu braço forte ele governa, a sua recompensa com ele está, e o seu galardão o acompanha. Eu quero também ler Apocalipse 22:12. Eis que venho sem demoras, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um conforme aquilo que ele fez. Primeiro, fim. Segundo, descanso. Terceiro, nós temos a nossa recompensa. Mas a ordem de Deus para Daniel é: não se acomode aqui, Daniel, levanta-te. A ordem é: vá, para que você chegue até o fim. Irmãos, a trajetória do cristão, do crente, de quem serve a Deus com veemência, se alguém te vendeu a ideia que evangelho é algodão doce, maçã do amor, esta pessoa te vendeu uma ideia furada. Evangelho não tem escada rolante e nem elevador. Evangelho é escada, é degrau por degrau. Evangelho é lágrimas. Evangelho é choro, é renúncia, é sofrimento, é se abster daquilo que eu desejo para abraçar um propósito ainda celestial e maior. Eu preciso que você me ouça, porque eu já caminho para encerrar este sermão. Deus disse para Daniel: porém, você, irmãos, olhe para mim. Aparentemente é como que se Deus estivesse tomando o exemplo de várias outras pessoas. Irmãos, deixa eu te dar um exemplo aqui. Imagine que se eu tomo uma porção de obreiros que aqui no púlpito está, e eu digo a eles: vocês permanecem. Mas eu chego para o pastor Ronaldo e eu digo: porém, você vai até o fim. Na verdade, eu estou destacando aqui, e aqui eu estou usando pessoas como exemplo. Aparentemente, Deus está olhando para aqueles que se contaminou, e estava dizendo: Daniel, não seja como os tais. Se eles estão assim, você não seja, porém tu vai
até o fim. Agora eu preciso lhe dizer algo: como é que nós vamos chegar até o fim? Querido pastor João Alves, não existe alguém chegar até o fim alcançando a vida eterna sem usar algumas armas poderosas. Irmãos, eu não posso destacar todas. Eu preciso aqui enxugar e destacar algumas essenciais para as nossas vidas. A primeira coisa que Daniel precisou usar, a primeira arma que Daniel usou para chegar até o fim, está em Daniel capítulo 1 e o versículo 8. Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar. O que o texto está dizendo? Porém, Daniel propôs no seu coração. Irmãos, coração precisa estar guardado e lapidado em Deus. Um dia, os religiosos chegou para Jesus e disse: ô mestre, os seus discípulos aí, eles não têm higiene não, eles estão querendo comer sem lavar as mãos. Jesus disse: vocês são hipócritas. Por acaso, será que vocês não sabem que o que contamina o homem não é o que entra de fora para dentro, mas é o que sai de dentro para? Porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Se não me falha a memória, Provérbios capítulo 4, versículo 24: sobre todas as coisas em que deve se guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Me ouça, o pecado, ele não é só terminado e executado no corpo, é um processo. Ele é articulado na mente, ele é elaborado e é uma gestação que vai sendo gerada no coração e é executado no corpo. Primeiro na mente, segundo o coração manda as reações para o corpo. Mas Daniel, dentro da Babilônia, ele disse: está aqui no meu coração e o meu coração ferve, eu não vou me contaminar. Eu estou aqui, mas este lugar não me prende, porque está no meu coração o desejo insaciável de não se contaminar. Irmãos, vamos ser sinceros, nunca houve um tempo com mais facilidades para contaminação com o pecado. Nós passamos e estamos aí prestes a vencer ainda mais de 2 anos de um terrível vírus que entrou no mundo. Mas eu digo a você que existe um vírus ainda pior do que esse, e o nome deste vírus é pecado. O pecado, quando contaminou a humanidade, o primeiro pecado através de Adão e Eva, trouxe morte e desgraça para a vida do homem, e através de Jesus Cristo na cruz, ele nos devolveu a aliança, o relacionamento, e segundo Paulo, matou todas as inimizades. Mas o desejo acentuou no coração: eu não posso me contaminar. Hoje, com um aparelho de telefone na mão, com apenas um clique neste celular, eu tenho todas as facilidades que o diabo está querendo propor, principalmente para essa mocidade. E eu não tenho somente um exemplo de Daniel como alguém que não se contaminou. Elias não se assentou na mesa de Jezabel, e foi por isso que Deus usou tanto a vida deste homem de Deus, que é considerado um leão dos profetas. Ele disse: eu não vou me assentar, eu não vou vender as riquezas que Deus me deu, eu não vou vender os tesouros que o Senhor colocou dentro de mim. E eu volto a afirmar: não venda, não doa, não empreste aquilo que Deus colocou dentro de
você. Jesus no deserto é o nosso maior exemplo. O diabo disse: ô Jesus, tu está com fome, 40 dias sem comer de jejum, então faz uma coisa aqui, pega esta pedra e transforme ela em pão. Me responda, se Jesus tivesse transformado aquela pedra em pão, seria de fato um pão de verdade? É lógico que não. Eu aprendo aqui que o diabo tem esse costume de tentar vislumbrar a minha visão. Irmão, tem coisas que tem forma de pão, mas é pedra. Tem coisas que até tem cheiro de pão, mas é pedra. Tem coisas que tem beleza de pão, mas é pedra. E o diabo está olhando para você e está dizendo: dá só uma olhadinha, não custa nada, dá só uma bicadinha, um pouquinho só, não tem problema não. E é nesse pouquinho, alguém que hoje está no crack começou na bituca de um cigarro, hoje quem está aí variando por causa do mé, começou numa cervejinha sem álcool, mas o Senhor está dizendo: porém você vai até o fim e não se contamine. José poderia ficar entre os braços da esposa de Potifar, dizendo: já que tu me quer, eu também quero você. Mas ele disse: eu não posso. Primeiro, não é que eu não posso aqui desobedecer a voz do seu esposo. Primeiro, eu não posso pecar contra o meu Deus. Eu não vou me contaminar. A segunda arma que este profeta precisou usar foi a arma da oração. Repita comigo: oração. Mais forte, oração. Daniel 6:10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e como dantes, olha esta palavra, acostumava. Daniel não estava indo fazer uma oração qualquer, ele só estava indo fazer aquilo que ele já estava habituado a fazer, vida de oração. E costumava fazer quantas vezes no dia? 3 vezes ao dia. E nós acreditamos, de manhã, de tarde e de noite, ajoelhou-se, orou e deu graças diante do seu Deus. Daniel 9:3-4. E coloquei a minha face diante do Senhor Deus, para buscá-lo com oração e súplicas, com jejum e vestimenta de pano de saco e de cinzas, e eu orei ao Senhor meu Deus. Daniel capítulo 10, o versículo 12. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. E por quê? Porque oração de crente tem 3 etapas. Oração de crente é ouvida, oração de crente é recebida, oração de crente é respondida. Primeiro, Deus ouve. Segundo, Deus recebe. Terceiro, Deus responde. Irmãos, que desafio pregar sobre oração para uma geração que já não tem mais a paixão e o desejo em orar. O pastor da igreja, irmãos, precisa pedir: irmãos, venha para o culto da oração. Pode ver, se o pastor se levantar e dizer: irmãos, nós vamos ter o culto do cinema, o culto da pipoca, o culto da bolacha, o culto da confraternização, irmãos, lota, superlota, não dá quantidade aqui, não tem como numerar. Se o pastor disser: irmãos, nós vamos entrar em um propósito de oração, pode ter certeza, só dá Pedro, Tiago e João, e sem o barquinho, porque já não tem mais o desejo pela oração. Eu tenho orado a Deus durante esses dias, eu tenho dito: Deus, levanta
homens e mulheres que tenham o desejo ácido pela oração. Deixa eu entregar uma mensagem de Deus para sua alma. Como é que você vai chegar até o fim se não for pelo intermédio da consagração? Sabe onde está a diferença de Deus dentro de você? É no poder de Deus que existe na sua alma. E deixa eu te dizer algo: quando você dobra os seus joelhos no chão, você não está falando com homens, você está falando com o próprio Deus. Porém, quando vocês forem orar, entra dentro do quarto e feche a porta e ora ao teu Pai que te vê. Não é que te ouve, é que te vê no secreto e em público te recompensará. Então, quando eu entro dentro do meu quarto, Deus já está lá dizendo: eu só estava esperando você chegar. Eu vou lançar essa palavra essa noite. Vai se acender um desejo no teu coração tão profundo pelo ministério da oração. Se prepare, alguém não vai mais reconhecer você. Eu não estou jogando palavra ao vento. Os seus joelhos estarão cravados no chão e o Senhor me traz como resposta. O Senhor está dizendo: haverá resposta de oração para a vida de alguém. Você recebe essa palavra essa noite? Glória a Deus. Oração. Nós precisamos marcar a nossa vida pelo mistério da oração. Terceiro, e eu encerro: Daniel sabia da sua identidade. Daniel sabia quem era, da onde era e para onde iria. Grave isso. Daniel sabia quem era, da onde era e para onde iria. Sabia quem era, da onde era e para onde iria. Estamos no mundo, mas não somos desse mundo. A nossa identidade não é terrena. Embora não se assuste, existem pessoas familiarizadas tanto com a terra que já não deseja mais as mansões celestiais, mas está gritando aqui dentro do meu coração. João capítulo de número 14: e na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou teria dito: eu vou para o Pai construir uma casa, para onde eu estiver, vocês estejam comigo também. Me ouça, está chegando este dia, moça, está se aproximando este dia, obreiro, está se aproximando este dia, mulher de Deus, em que nós trocaremos uma dura coroa, uma dura cruz, e o Senhor colocará na sua cabeça uma linda coroa como uma recompensa. Este dia está próximo. Escatologicamente eu sei que existe ainda muitos sinais, mas pode ser ainda essa noite, enquanto eu estou pregando, a última trombeta pode soar e tocar. Você tem certeza da sua? Levanta a mão direita para o céu. Você não me viu pedir isso mais do que uma vez. Não baixe, não baixe, não baixe. Como é desafioso pregar arrebatamento da igreja, mas eu vim essa noite anunciar: Ele vem, breve Ele vem. Você não é daqui, o seu lugar não é aqui. Você é um peregrino. Está chegando o dia em que eu entrarei às mansões celestiais. Por 30 segundos você poderia abrir a sua boca e adorar a Deus. 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos para me encerrar. 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos. 30
30 segundos. Você consegue pela fé ouvir o barulho do céu? Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Pela fé você consegue ouvir o barulho do céu. O som, ele vem. As redes televisivas podem dizer que não, mas ele vem. A ciência pode dizer que não, mas ele vem. O magma da terra superaquecido, guia terremotos, acende os vulcões. As placas tectônicas se movimentam, causando maremotos e destruições. As bombas nucleares feitas de plutônio irão destruir as camadas de ozônio. Esconde esse planeta aos raios do sol, vulnerável, pondo como um peixe no anzol. A terra que hoje está triste vai gemer e chorar, mas no Apocalipse a igreja vai estar no céu. Eu sinto muita graça de Deus aqui. Fecha os teus olhos, por gentileza. Oh, eu preciso encerrar. Jomassi anda, Jomassi camutri anda repromassi dai, Jomassi anda reprominante. Vai chegar o dia em que alguém vai passar na porta da tua casa e vai dizer: cadê o pastor dessa casa? Um dia alguém vai passar na porta dessa igreja e vai perguntar: cadê aquela mocidade? Eu estava no congresso até o fim, mas eles foram, eles partiram. Essas lágrimas que você está derramando, e eu estou vendo gente chorando. Eu preciso encerrar aqui. Eu aprendi a ser ético, mas eu preciso dizer algo a vocês. O arrebatamento é mais eminente do que você pode imaginar. Ele está mais à porta do que você. Eu preciso afirmar: você não é daqui. Você nem mais mensagens nós ouvimos acerca do arrebatamento como dantes. As mensagens que mais arrebatavam antigamente. Irmãos, eu tenho 30 anos de idade, mas eu nasci e fui criado na igreja. As mensagens que nós mais ouvíamos, cruz e arrebatamento, não se ouve mais. Por quê? Não dá mais ibope, não dá mais o envelope branco. Mas quem tem compromisso com Deus ainda está dizendo: Maranata. Não são mensagens, nós não ouvimos mais louvores que falam do céu. Fecha os teus olhos. João viu milhares e milhares de anjos que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono de Deus. João viu 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. E quem era este homem? Era Jesus de Nazaré. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa para os crentes sendo preparadas. Quem tem ouvidos, ouça. Irei eu para a linda cidade,
Jesus me dará um lugar com crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muita saudade. Glória que que gozo eu vou ter quando eu canta, meu povo, se alegra, meu povo, que a festa não vai acabar. Quando fingar na terra, no céu vai. Canta, meu povo, se alegra. A ditosa cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá agora. Viria o Senhor frente a frente. O quê? Cantaria naquele imenso coral. Veria anjos e querubins ali. Eu me reuni. Este meu pensamento será realidade, pois pra lá presença que está contagiando esse altar aqui. Há uma presença contagiando. É por isso que você chora, moça. O céu está vindo aí. Ele vai levar você. Um dia alguém vai dizer: onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer deste momento aquele Canta meu povo, alegra meu povo. Eu achei que a nova geração não conhece, mas conhece também, né? Que bom, né? Que Deus abençoe.